Estamos começando mais um programa Telemaquinando e hoje nós estamos com um convidado muito especial, que é professor aqui do curso de audiovisual, que é o professor Valdo Siqueira, professor realizador, né, professor? Tudo bem? Tudo bem, tudo beleza. Tudo beleza. E o professor Valdo tem um nome conhecido aqui no mercado aqui do Ceará e tudo, já trabalhou, já realizou muita coisa. E o programa de hoje a gente vai falar sobre plano sequência. Vou perguntar ao professor Valdo para ele definir o que é um plano sequência, mesmo na linguagem mais técnica, que ele conhece muito melhor do que eu. Diga aí, professor, o que é um plano sequência? Bom, Caio, lato sensu, o plano de sequência, ele se confunde até com a própria história do cinema, o início da história, né, os primórdios do cinema. Há quem defenda, alguns teóricos defendem que os primeiros filmes, na verdade, quando eram realizados, o cineasta, o fotógrafo, ele tinha que, ao apertar o botão de filmando e apertar de novo, parou de filmar, ele faz uma captação de um plano inteiro, né? Esse plano inteiro, sem, digamos, sem interrupções, sem corte, porque o corte não existia no início do cinema, né? Poderia ser chamado de plano de sequência. Alguns teóricos defendem isso, que o plano de sequência começou quando o próprio cinema foi inventado, né? Porém, se sabe, pelos relatos e pela literatura, que o plano de sequência mesmo surgiu a partir de uma intenção aí mesmo ligada à linguagem, lá pelos anos 20, né? Quando os primeiros cineastas, criadores, como Murnau, por exemplo, quando ele fez planos que tinham, digamos assim, uma ação sucessiva a outra dentro do plano, sem corte, entende? Então, se convencionou chamar plano de sequência a partir daí. Mas assim, Valdo, desde o surgimento do cinema, se trabalha, como você falou já, o plano sequência ele é o quê? Basicamente é um plano, que é que está mostrando um acontecimento em que você não tem cortes. Isso. Resumindo, é isso. O plano sequência é determinada cena em que você não trabalha com cortes, em que você muda o ângulo da câmera, você muda toda essa... E na linguagem do cinema mesmo, assim, na estética de quando ele foi criado, primeiramente, assim, tinha uma ideia, alguma coisa que o próprio cineasta queria passar em mostrar aquilo ali sem cortes, porque o cinema clássico americano que a gente tem, ele era aquela decupagem clássica, né? Isso. Que a câmera sempre estava no lugar, o que favoreceria mais o muda de ângulo, né? Muda corta de ângulo. E tal. Então, o plano sequência em si, qual seria quando ele surgiu? Obviamente, porque isso cada realizador depois vai adaptar a sua visão no plano sequência. Mas quando ele surgiu, o que é que os cineastas eles queriam passar em... Não vamos botar corte, vamos deixar isso passar direto. O que é que seria assim esse desafio? Eu acho, Caio, penso que esse desafio seria a valorização da mise-en-scène, né? Da parte dramatúrgica da cena. Então, digamos, se uma ação acontece, ela acontece inteiriça e a câmera e o diretor, que tem uma intenção de captar através do recorte, ou seja, do plano, né, aquilo que está selecionado para entrar no quadro, no enquadramento, ele escolhe fazer aquela ação inteira durante um certo tempo, que é uma variante do cinema, um certo tempo que é o tempo do rolo do filme, né? Então, no começo do cinema, por exemplo, os rolos eram de 3 minutos, no máximo, né? No começo mesmo era até menos, 50 segundos, 40 segundos.
depois 3 minutos, 5 minutos, né? Os rolos foram ficando maiores, os chassis, e aí com o tempo os planos de sequência foram ficando maiores também, né? Então você vai ver, por exemplo, lá na década de 30, quando as experimentações de plano de sequência que o Orson Welles fez nos filmes dele, planos de 8 minutos, né? Algo impensável à época, entendeu? 8 minutos filmando o tempo todo. Você tinha que ter um controle muito grande na mise-en-scène, né? Os atores que estavam ali, as luzes para nenhuma luz vazar, nenhum fio podia ficar, né? Um desses cabos que a gente usa nos estúdios podia estar ali sendo à mostra, né? Ficando à mostra. Então tinha que ter um controle muito grande para fazer um plano de sequência, né? Muito ensaio, né? Muito ensaio, sem dúvida. O plano de sequência normalmente tem muito ensaio. Salvo nos documentários, né? O que é muito comum também acontecer, onde há um plano de sequência, pode haver um plano de sequência enorme, por exemplo, acompanhando um personagem, que é um personagem vivo, que está ali mesmo e tal. Salvo esses casos, tem que ter muito ensaio, né? O plano de sequência é fruto de uma combinação muito grande entre a dramaturgia e a técnica, a cenotécnica, né? E as coisas relacionadas à técnica do filme. Até porque hoje em dia, nesses vídeos mais caseiros, amadores, em que se trabalha com vídeo, termina que, por mais que você tenha que ter tudo ensaio, você pode regravar, você apaga aquilo e grava de novo. Quando você trabalha com película, que você está filmando, você tem que ter um controle maior ainda, tanto pelo valor da película, né, que é um valor mais elevado, como que você, se aquilo perdeu, você não tem como apagar o que está na película e regravar por cima, né? Fato, é fato. Mas assim... Ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim, né? Eu gosto muito de plano sequência, assim, tanto que eu também. Eu acho que você tem que ter uma sensibilidade muito grande quando você pensa em fazer um plano de sequência, para você justamente calcular todas essas variáveis do que é preciso para que aquele plano de sequência funcione. Apesar do que, quando você trabalha com plano de sequência, você também não tem o certo total, né? Porque você pode aproveitar coisas que aconteçam e que às vezes você não tinha nem pensado e que termina que funciona e você aproveita aquilo, né? Mas assim, e desses planos sequências da década de 30, da década de 40, quais são assim os planos sequências que você classificaria como mais marcantes, assim, que você recomendaria para alguém que está interessado aí, que quer ver o que é um plano sequência? O que é que você recomendaria para o pessoal ver aí? O plano de sequência que, digamos assim, primeiro fez a minha cabeça, né? Quando eu assisti a primeira vez, recomendado por alguém já que havia gostado, que me deixou assim mais impressionado e assim maravilhado com a forma como foi feito, foi do Festim Diabólico, o filme do Hitchcock, né? Quando eu assisti a primeira vez, eu assisti muitas vezes, acho que pelo menos umas 8, 9 vezes eu assisti esse filme para tentar compreender assim como era a mecânica de se filmar um plano de sequência dentro de um local pequeno, né? Que foi feito dentro de um apartamento que não era estúdio, era um apartamento mesmo, né? E eu ficava assim, tentando ver onde é que ele vai cortar, por que ele vai cortar ali, né? Assim,